Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Passando aqui para fazer mais um vídeo didático sobre ensino bíblico a respeito desse tema, a guerra espiritual. E vou falar um pouco sobre Leviatã, quebrando as cadeias malignas da soberba. Muito bem, eu quero começar dizendo de que é muito importante nós compreendermos o texto que está em Efésios 6,12, que diz assim: Pois a nossa luta não é contra as pessoas. Grava bem isso. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade lá nos lugares celestiais. É assim que Paulo orienta a igreja em Éfeso. Presta bem atenção de que ele diz claramente que a nossa luta não é contra as pessoas, ou seja, não é contra a carne. Isso é muito importante nós começarmos a entender isso logo na entrada do vídeo, para que você não pense que a luta é contra a pessoa, não é. Então hoje eu quero orientar vocês contra um principado chamado biblicamente de Leviatã. Esse principado governa um dominador, cujo principal personagem bíblico extremamente conhecido é a rainha Jezabel. Esse espírito de Jezabel refere-se a uma interpretação teológica do caráter da rainha Jezabel, descrita na Bíblia, né? Ela até amedrontou um profeta muito importante da Bíblia, que é Elias, e ela é descrita na palavra de Deus como uma figura de poder, de dominação e de manipulação. Então, o conceito é usado em um contexto religioso para descrever uma influência espiritual que busca controlar, seduzir e distorcer a verdade, tanto em nível pessoal quanto também em nível eclesiástico. Mas vamos compreender a potestade Leviatã, que é o nosso foco hoje, né? É uma força maligna muito poderosa e perigosa. Em Salmo 104, 26, compreendemos que a Bíblia descreve que esse espírito maligno habita nas profundezas do mar, ou seja, permanece no oculto. O profeta Isaías chama-o de serpente tortuosa no versículo 1 do capítulo 27. Quando se interpreta isso, observamos que essa característica nos indica que essa potestade distorce a palavra de Deus, altera o sentido das palavras, muda as intenções, torce as percepções e destrói os relacionamentos. Pois bem, em outra passagem bíblica, muito importante você ler todo o capítulo, está lá no capítulo 41 do livro de Jó. Esse capítulo é todo dedicado a essa potestade. E ao encerrar as descrições de como ela age, a Bíblia escreve assim: é rei sobre todos os filhos da soberba. Tá? Está lá no finalzinho do capítulo 41. Isso nos ensina que essa potestade governa sobre a soberba. Mas o que é soberba? A soberba é sempre negativa, caracterizada por arrogância e excesso de autoconfiança. A soberba é a forma extrema e prejudicial do orgulho, que leva à falta de humildade, à prepotência e a menosprezar a autoridade que Deus estabelece sobre a nossa vida. Quem é governado pela influência de Leviatã não cede nas suas ideias, defende a sua razão ferrenhamente, ainda que esteja errada, não aceita a autoridade constituída por Deus, pois o seu desejo oculto é projeção e poder, onde, na verdade, se deleita por causa da influência de Leviatã. As pessoas que estão sob essa influência, e muitas nem sabem disso, estão cheias de altivez, autossuficiência e insolência espiritual. Agem para quebrar a unidade, estabelecer a confusão e a ruptura de relacionamentos por causa da redoma de autodefesa e proteção a si mesmo que a própria influência maligna as coloca, dando nome a isso de temperamento forte, tá? Bom, Jó também diz que os seus escudos são cerrados, está lá no capítulo 41, nos versos 15 até o verso 17. Ou seja, essa potestade atua gerando dureza no coração, resistência à palavra de Deus, resistência a aceitar a autoridade e inflexibilidade, produzindo pessoas que não ouvem conselhos, não admitem seus próprios erros e que não se curam dessas questões. Muito bem. Quando Jó fala de selo apertado, também está lá
nesses 2 versículos, ele se refere ao simbolismo da rigidez, da incapacidade de ouvir, da incapacidade de aprender e ceder. Por quê? Porque o coração de quem está sob essa influência está endurecido pela altivez e pela soberba, tá? Muito bem. Isaías 27:1 e também no Salmo 74, verso 13, chama, né, o Leviatã de monstro das profundezas, porque ele ataca de dentro para fora. Ou seja, ele sabe que tem que atacar é lá dentro. Ele ataca as emoções, lá dentro da alma, ou seja, na parte mais profunda do nosso eu interior. As memórias, as dores, as intenções de alma, as vulnerabilidades, as feridas que temos, os conflitos não resolvidos internos e as raízes de amargura que também não foram curadas. As consequências disso o evangelho de Mateus também nos orienta. Mateus 12:34. Aí é Jesus falando. Ele diz assim: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. E demonstra como a pessoa interpreta, como ela sente, como ela reage, como ela enxerga a intenção do outro e como ela articula as suas próprias emoções. Lá em Salmo 69, nos versos 1 e 2, vemos Davi, sim, o rei Davi, pedindo a Deus para salvar ele, porque as águas, presta atenção nos detalhes, porque as águas subiam até a alma, significando o quê? A aflição, os seus problemas emocionais e a pressão interna que ele estava vivendo naquele momento de vida. Jó também, no versículo 25 do capítulo 41, ele diz assim: que os fortes se amedrontam, porque a influência e a ação dessa potestade Leviatã quebra a harmonia dos ambientes, ao gerar confusões internas, atacando as interpretações bíblicas, arruinando de dentro para fora, de modo que ele gera um sentimento de que a pessoa influenciada está certa o tempo todo. Com a influência de Leviatã, tudo vira discussão, porque a pessoa interpreta tudo de forma tortuosa e como uma meia-verdade, sempre lutando para manter a sua posição a qualquer custo. Essa influência maligna gera um pecado que Deus abomina, a rebelião. Em 1 Samuel 15:23, a Bíblia descreve como é esse pecado que muitos cometem e nem percebem. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então, há um vídeo aqui no nosso canal que eu falo exatamente sobre rebelião. E eu te convido a assistir, basta procurar aqui no canal com a hashtag rebelião. Leviatã sempre está em guerra contra o profético. Se liga nisso. Leviatã vai estar sempre guerreando contra o profético, principalmente nas igrejas, né, atacando a visão espiritual. E por ser uma potestade muito estruturada, que tem dominações sobre o governo dela, e presente até dentro das grandes igrejas mundo afora, principalmente as igrejas que estão envolvidas em movimentos, que não ora, que não jejua, que não tem um grupo forte de intercessão, que não ataca, né, as obras de Satanás. Então, ele está lá atuando e as pessoas nem percebem. Então, quando você vê um pastor extremamente, soberbo, né, cheio de altivez, dizendo que ele é, entre aspas, né, a última bolacha do pacote, pode ter certeza que Leviatã tá atuando lá naquela igreja. E aí, né, ele só é discernido profeticamente. Não tem outro jeito de discernir a ação de Leviatã. Tem que ser no profético, em oração, em jejum, né? Para quem gosta de ir no monte, tem que subir ao monte. Por quê? Você tem que pedir Deus para te dar a percepção se ele está operando dentro da igreja e com quem e como ele está operando. Porque a maioria das vezes ele está operando de maneira sutil. E o que que ele faz? Ele rompe e você precisa, né, ter esse discernimento, orar a Deus para ter ousadia do Espírito Santo para romper o jugo mediante o conhecimento pleno da palavra de Deus e entregar a Deus para que ele te ajude a vencer esse principado tão perigoso chamado Leviatã. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você entenda. Pegue os textos
que eu citei aqui, são vários, principalmente Jó 41. Leia, tenta entender, pede a Deus para te dar o discernimento do texto, para você compreender claramente como age esse principado que domina, né, que tem dominações trabalhando para ele. E principalmente nas igrejas, porque o diabo quer o quê? Ele quer exatamente destruir a igreja, porque destruindo a igreja, ele está exatamente prosperando e jogando um monte de gente para a sarjeta do pecado e fazendo a vontade dele e não a vontade de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.